Agora, eu vou explicar para vocês o método da compensação. O que é o método da compensação? É aquele método que falava lá, o empresta e devolve. Na verdade, não é bem o empresta e devolve. Bem, aquilo que você acrescenta, tanto no minuendo, você tem que acrescentar no subtraindo. Por isso que fala da compensação. Acrescentou em um, acrescenta no outro. Retirou de um, retira do outro. E vale a mesma coisa. Eu vou provar para vocês que vai... Provar não, na verdade eu vou mostrar para vocês que vai dar certo, né? Mas vocês vão ver que dá certo e dá pra gente entender o que é esse método da compensação. Explicar mais ou menos o conceito dele para vocês entenderem como que ele funciona na prática. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui uma dezena. Uma dezena, né, a gente representa pelo 10. E de 10... eu vou subtrair 6. Só que em vez de tirar daqui, eu vou colocar aqui embaixo, ó. Qual é a diferença entre uma dezena e 6 unidades? 4 unidades, não é isso? Então, a gente tem aqui, a gente até chama aqui em cima, né, diminuendo, o de baixo é o subtraindo, e aqui a gente fala que é a diferença, que é o resultado. Então, se eu tenho 10 menos 6, é igual a 4. A compensação, a gente pode entender pelo seguinte. Vamos imaginar o seguinte caso. Se eu acrescentar uma unidade aqui em cima, no 10, o 10 passa a ser 11. Certo? 10 unidades, mais 10 dezenas, uma dezena, desculpa, mais uma unidade. Então, 11. Aí, para eu manter a diferença, significa que eu tenho que fazer o quê? Eu também preciso retirar uma aqui, ou seja, eu preciso retirar 7. Se de 11 eu retirar 7, o resultado se mantém 4. A diferença ainda é 4. Dá pra gente perceber aqui, né? Se eu fizer mais uma coisa ainda, por exemplo, se eu acrescentar 2 unidades aqui em cima e acrescentar 2 unidades aqui embaixo também, o que vai acontecer com a diferença entre esses dois números? Mantém-se a diferença de 4 unidades. Só que agora eu tenho 10 mais 3, eu tenho 13, certo? E agora eu vou subtrair 9. E 13 menos 9 também é 4. A gente percebe aqui pela diferença. Tá, e eu posso... eu vou ficar só acrescentando? Tá, eu vou colocar aqui, né? Aqui eu acrescentei uma unidade. Aqui também eu acrescentei... Aqui eu acrescentei 2 unidades, né? Acrescentei uma unidade tanto no minuendo, no de cima, quanto no subtraindo, que é o de baixo. Aqui eu acrescentei 2 unidades no minuendo, que é o de cima, e 2 unidades no subtraindo. Eu posso, em vez de acrescentar, eu posso fazer o quê? Eu posso retirar. Será que dá certo se eu retirar uma unidade do subtraindo e do minuendo? Vamos ver, ó. Eu vou retirar uma unidade daqui e vou retirar uma unidade de baixo. A diferença continua sendo 4, ó. Então, olha, 13, agora eu tenho 12, certo? Ó, 10 mais 2, tenho 12, menos... Aqui a gente tem 8. 12 menos 8, mantém-se o 4. Ou seja, o que significa o algoritmo da compensação? Se eu estou acrescentando ou retirando de um número, por exemplo, que nem aqui o original era 10, e eu retiraria 6. Para manter o resultado, para manter a diferença, se eu acrescento no número que eu vou retirar, eu preciso acrescentar no número a ser retirado, que é o subtraindo. Se eu acrescentar no minuendo, que é o de cima, eu preciso também acrescentar no resultado que eu vou retirar. Assim, a diferença mantém a mesma. Por que eu uso eu quis colocar isso daqui para vocês? Porque é interessante quando, por exemplo, a gente tem um número, eu não vou nem apagar aqui. Vamos supor, quando eu tenho a conta aqui, ó, eu tenho 100 menos 31, por exemplo. Se a gente fosse fazer pelo outro método, eu tinha que ficar cortando aqui a centena, cortando a dezena, cortando a unidade. Então, olha, eu tenho uma centena
e eu quero retirar 31 unidades daqui. O que eu vou fazer? Em vez de continuar com uma centena, eu posso fazer o seguinte, olha. Eu posso retirar uma unidade tanto da centena quanto tanto do minuendo, que vai estar de cima, quanto do subtraindo. Quanto vai ficar 100 menos 1, fica 99. Menos 30 menos 1, fica 30. Aí, olha, fica muito mais fácil de fazer a conta. 9 menos 0, 9. 9 menos 3, 6. A diferença é 69. E como eu percebi pelo algoritmo da compensação, 100 menos 31 também será 69. Tá? A gente poderia também acrescentar 1 ou acrescentar 2 unidades aqui. Isso não tem problema quanto a gente quiser fazer. Mas eu acho mais interessante da gente fazer dessa forma aqui. O algoritmo da compensação, eu também posso fazer o seguinte, olha. Por exemplo, que nem aqui, se eu tenho 100 e eu quero retirar 31, como eu fiz no outro exemplo. Eu vou explicar para vocês que, assim, eu aprendi desse jeito, tá? Então, é uma coisa super interessante pra gente fazer. Aqui a gente tem unidade. Você pode usar esse método, óbvio, né? Mas eu só tô explicando para vocês entenderem o que significa. E os alunos que vêm eu fazendo pontinho aqui para vocês entenderem agora. Eu não tenho unidades para retirar da dezena, para retirar uma unidade, certo? Aqui tá 0 unidades. Aqui também eu tenho 0 dezenas, mas eu quero retirar 3. Também não é possível. Eu só tenho uma centena inteira aqui. Então, o que eu faço? A compensação não diz que se o que eu acrescento no de cima, eu também tenho que acrescentar no de baixo, que deu certo aqui? Então, por exemplo, o que eu faço? Eu posso acrescentar 10 unidades aqui, então ponho um tracinho, mas para compensar, eu acrescento 10 unidades aqui embaixo. Eu ponho só um pontinho aqui. Desculpa, eu acrescento uma dezena aqui embaixo, eu ponho só um pontinho aqui. Eu ponho um risquinho e um pontinho. Como que fica isso? É como se aqui representasse 10 menos 1, 9. Só que agora, em vez de retirar 3 dezenas, eu preciso retirar 4. Afinal, eu acrescentei aqui. Então, de 3 mais 1, 4. Então, 10 menos 4, 6. Deu para entender? Então, o que eu faço? Eu acrescento 10 e acrescento 10 aqui embaixo. Então, acrescento 10 unidades e aumento uma dezena. Então, 12 menos 7 é 5. Para compensar, em vez de tirar 4 dezenas, eu preciso tirar 5. Só que aqui, 4 para tirar 5, tá, a gente só tem 3 dezenas e eu preciso retirar 5. Então, eu vou acrescentar, ó, 10 dezenas, só que eu retiro uma centena. Então, olha, 13 menos 5, 8. Só que eu acrescentei 10 dezenas, então eu preciso retirar 10 dezenas, que representa uma centena. Então, 2 menos 1, 1. Eu falo que às vezes eu faço esses risquinhos, os alunos perguntam assim, mas como assim você só fez 2 pontinhos? É o que a gente usa o algoritmo da compensação. Ok? Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado. E aí as pessoas, elas sempre me perguntam, e qual dos métodos é o certo? Gente, não existe um método certo pra gente fazer de subtração. Um método certo é aquele que funciona pra você, é aquele que você entende. Qual desses dois métodos é aquele que você mais consegue fazer? Não importa se ele é mais longo, se ele é mais curto, se ele é todo enrolado, é aquele método que funciona pra você, é aquele que você entende. Esse é o método que resolve. É lógico que a gente não pode ficar chutando, é lógico que a gente não pode ficar dependendo da calculadora o tempo todo. Mas se você precisa fazer uma conta no papel, você precisa saber desses dois métodos. Você precisa pelo menos conhecer. Se você vai ensinar o seu filho, se você é professor e vai ensinar o seu aluno, você tem que saber o que pode ser usado e o que não pode ser usado. Então, é para isso que eu fiz esse vídeo, para ensinar vocês esses dois métodos básicos, lógico, da subtração e tentar esclarecer um pouquinho das possíveis dúvidas que tem de vocês. Se vocês gostaram desse vídeo,
E ainda tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários e depois me marca, fala aí o que vocês acharam desse vídeo, se ficou claro, se vocês querem que eu explique de uma maneira mais simples, se, sei lá, tá muito rápido, deixa nos comentários, deixa aí o que vocês acharam desse vídeo, para que eu possa, né, desenvolver para os próximos vídeos. Eu espero o comentário de vocês.